Israel estima que o Irã tenha lançado mais de 100 drones sobre o país. Os Estados Unidos dizem que estão tentando interceptar os ataques. E nós estamos ao vivo com o nosso correspondente, Michel Gavendo, que vem falando direto conosco da cidade de Modin, que fica próximo a Tel Aviv, vivendo esse momento de espera e de chegada desses ataques. Michel, boa noite, meu caro. Nos atualize, por favor. Nós estamos assistindo imagens ao vivo da CNN Internacional, dessas luzes que riscam agora o céu de Israel. Gavendo. Olá, Thaís. Olá a todos. Sim, agora há um certo... pararam, os alertas pararam. Foi um primeiro salvo, aparentemente vindo aqui de grupos apoiados pelo Irã. Ainda não são os drones lançados pelo Irã, mas os alertas soaram em todo o país, principalmente na região sul e na região norte de Israel, mas também na Cisjordânia e em Jerusalém. Foram dezenas de mísseis, ainda não se sabe que tipo de mísseis e de onde foram lançados. As primeiras informações dizem que não há feridos, não houve explosões, os mísseis não chegaram a atingir regiões populadas, de onde vivem pessoas. Também não há ainda informações de quedas e de explosões. Mas, de qualquer maneira, é o primeiro ataque que chega a Israel depois que o Irã anunciou o lançamento de drones e mísseis contra o país. É a primeira vez na história que o Irã ataca Israel diretamente a partir do seu território. A guerra que vinha sendo travada entre Israel e o Hamas e o Hezbollah, que são grupos apoiados pelo Irã, essa guerra vinha desde outubro, e havia, sim, esse medo ou essa expectativa ou temor de que o conflito se tornasse regional, e hoje, sim, começa realmente a primeira vez um confronto direto entre Israel e o Irã. O gabinete de Israel, o gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está reunido. Por enquanto, as afirmações, as declarações dos políticos e dos militares israelenses são declarações defensivas, dizendo que o país está preparado para se defender desse ataque iraniano. Então, ainda não há nenhuma ameaça direta de retaliação de Israel, mas provavelmente vai haver algum tipo de ataque israelense em relação aos disparos feitos pelo Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi à televisão há cerca de 2 horas pedir união ao país e dizer que o país está pronto para se defender. O ministro do Exterior israelense, Israel Katz, pediu união e disse que o país vai enfrentar dias difíceis. A Defesa Civil israelense também cancelou todas as atividades não essenciais na próxima semana. A semana começa amanhã, o primeiro dia da semana é o domingo em Israel. Todas as atividades, inclusive as aulas e os acampamentos escolares, tudo foi cancelado. A orientação é para que as pessoas também, os cidadãos, fiquem próximos de abrigos antiaéreos, também que deixem alimentos não perecíveis e água preparado para um mínimo de 72 horas, e também que usem equipamentos como lanternas e até rádios de pilha para o caso de algum ataque cibernético ou algum ataque de mísseis contra a rede de eletricidade do país ou contra as estruturas de telecomunicações. Há esse perigo também, há esse preparativo também, além dos mísseis e drones. Israel também se prepara para um ataque cibernético a partir do Irã, Thaís. Michel, você está acompanhando tudo muito de perto, né? Desde os ataques do Hamas em 7 de outubro e agora essa escalada muito rápida para um fato que você acabou de chamar a atenção, um fato inédito, extremamente grave, né? O mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo exatamente neste momento no Oriente Médio, e a população de Israel, a gente já vinha assistindo isso, completamente dividida, já se posicionando contra o governo de Netanyahu,
Netanyahu por causa da forma como ele vem atacando Gaza. E eu queria te ouvir um pouco desse lado. O que está acontecendo nas ruas de Israel? O que você conseguiu captar, Michel, do medo das pessoas de estar assistindo a um evento que todo mundo imaginava que um dia pudesse acontecer e agora a gente assiste essas imagens ao vivo. Você fala ao vivo de Israel contando que o país está sendo atacado pelo Irã. Exatamente, Thaís. Já havia expectativa, já havia... Essa era a conversa aqui em Israel. Quando será o confronto entre Israel e o Irã? Nas últimas semanas aumentaram os protestos contra Benjamin Netanyahu. Ele se mantém como primeiro-ministro porque houve essa convocação de um governo de união nacional, mas a população também está dividida em relação a Netanyahu. Parte da população acha que ele deve continuar, que ele é o líder que foi eleito e que conseguiu montar uma maioria no parlamento e que não há agora como se convocar novas eleições. Parte da população culpa Netanyahu por toda essa situação, culpa Netanyahu por ter deixado o Hamas montar a estrutura militar e a estrutura política que montou na faixa de Gaza nos últimos 20 anos. Parte da população também culpa Netanyahu pelas falhas do exército no dia 7 de outubro, que não soube conter o ataque do Hamas, que deu início a toda essa guerra. Agora, as manifestações voltaram a crescer nas últimas semanas. Ontem, quer dizer, ontem já aqui, já é domingo, madrugada do domingo, no sábado, uma grande manifestação foi convocada também no centro de Tel Aviv, mas ela foi cancelada porque justamente começaram os ataques iranianos. Então, a tendência agora é de união, mas não uma união em torno de um líder político que é consensual. Ele não é consenso, Netanyahu, mas é porque agora Israel agora está em meio a uma guerra. Israel ainda não declarou oficialmente guerra contra o Irã, mas esse é o cenário. O país está sendo atacado nesse momento a partir do Irã por drones e mísseis e está se preparando para anunciar como vai retalhar. Já disse como vai se defender, como a população deve atuar, como o sistema de defesa antiaérea está preparado e como os aviões, os caças, toda a Força Aérea de Israel está em alerta máximo, todo o exército também está em alerta máximo, mas o que vai ser daqui para frente é uma incógnita, Thaís. A gente não sabe como Israel vai retalhar e como os outros países também da região, porque a Arábia Saudita, os Estados Unidos, os países ocidentais que apoiam Israel e também são contra o Irã, mas ao mesmo tempo criticam muito Israel pela atuação na faixa de Gaza e contra o Hezbollah no sul do Líbano. O presidente norte-americano Joe Biden disse que cancelou as férias, né? Ele estava no fim de semana em férias para acompanhar a situação. Importante também a gente acompanhar como os Estados Unidos vão se posicionar. Se os Estados Unidos vão entrar também com participação militar, mesmo que seja na defesa antiaérea, porque os Estados Unidos têm bases na Síria e no Iraque. E também o principal nesse momento, eu acho, é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um grande adversário do Irã, tanto em questão política de poder, né, de dominância política no Oriente Médio, também como uma questão econômica. A Arábia Saudita também é um país líder, é o país mais rico da região, e é um país sunita, que além das diferenças políticas, e é sempre muito importante lembrar em qualquer debate sobre o conflito no Oriente Médio, que aqui a religião conta muito. Então você tem o Israel, um Estado judeu, contra o país xiita, que é o Irã, e grupos apoiados por ele, o Hezbollah e o Hamas, e você tem a Arábia Saudita, que é o líder do mundo sunita. Os sunitas e os xiitas também são inimigos. Então, é um pouco complicado de entender, mas essa é a realidade. A gente tem que levar em conta também para onde esse conflito pode sair. Também é muito importante a participação da Rússia. A Rússia também tem tropas e tem equipamentos militares, tanto no Irã quanto na Síria. Então, é um momento muito delicado, além dos ataques iranianos contra Israel,
um momento muito delicado em relação à resposta israelense, a resposta ofensiva de Israel, se Israel vai contra-atacar o Irã e também se vai haver envolvimento, principalmente dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e da Rússia.